A partir de agora, essa transmissão está sendo gravada. Bom dia a todos, né? Bom dia quem assiste. Não sei em qual momento você vai estar assistindo isso depois. Por que eu estou gravando, galerinha? Essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube depois. Terminou a aula, vou estar fazendo o upload do vídeo para o YouTube e estarei colocando o link do YouTube lá no mapa. Por quê? Quem não teve condições ou não teve como estar participando desse momento de forma síncrona, que é esse bate-papo que a gente está tendo aqui, né, nesse exato momento, vai poder participar ou vai poder assistir esse momento depois, certo? Então, pensando nesses casos, tem colegas que já entraram em contato, que tem algumas outras limitações e a gente já está atendendo a tudo isso. O importante é que vocês entendam que nós, professores, estamos tentando fazer o melhor, nosso melhor, para poder alcançar o sucesso, né, nesse momento de crise, e o IFES também está se desdobrando para se reinventando em algumas coisas para a gente conseguir ter esses momentos e de fato a gente conseguir romper o corona, tá bom? Então, não está... Ah, sim, ô Cecília, eu gravo por outra ferramenta, eu não gravo pelo Google Meet, entendeu? Eu uso uma outra ferramenta para gravar, mas é porque antes eu usava o Hangout. Eu estou usando o OBS, né? Mas posso fazer um teste aqui para pedir para gravar isso também. E só ver aqui onde que eu vou fazer isso no Meet, entendeu? Olha o Watson falando ali. Isso aí são adaptações que a gente precisa fazer para poder ter condições né, de desenvolver e conseguir trabalhar. Olha, eu não estou achando opção para gravar essa parada aqui não. Alguém sabe onde que eu iria? Aqui no Meet, que eu estava vendo o Hangout. Sai daí. Aqui não tem como problema, configurações. Não, esquece Twitch. Não é negócio de ficar vendo esses streams do grupo, não. Da ideia torta não, Henrique. Ah, não, sim, Cecília, mas eu gostei da ideia. Eu achei interessante até para a gente poder estar validando esse processo, entendeu? Porque eu tenho o Meet e talvez tenha a gravação no Hangout, no Meet, para ver qual é melhor. Talvez a gravação do Meet se torne melhor. Porque eu tenho que compartilhar minha tela, gravar outra tela. Então, querendo ou não, sim, me dá liberdade para fazer muita coisa. Só que, nesse momento, eu não sei onde que eu gravo. Enfim, eu vou pesquisar isso melhor para ver como eu faço essa gravação, tá bom? E depois eu vejo como que a gente faria, ok? Mas, de qualquer forma, a gente está gravando e dando disponibilidade de acesso aos demais colegas que, nesse exato momento, não estão tendo condições de estar presente. Aos que estão presentes, meu muito obrigado, né, por estar compartilhando esse momento. E eu conversei com o Rafael e questão de horário, a gente pode estabelecer um horário. Por quê? Ele também tem as aulas deles, mas acho que ele já disponibilizou o conteúdo e tudo mais. Então, para vocês terem um tempo também, nesse dia, para vocês estarem podendo fazer as atividades dele, assistindo, vendo o material dele. Então, eu acho que a gente poderia combinar um horário para as nossas aulas acontecerem sempre nesse mesmo horário. Aí eu não sei se vocês preferem a aula de 9 até... de 9 até 9h10, 9h50 até 10h40, ou se de 10h40 até meio-dia e 20. Né? Não sei, vocês aí
eu tenho flexibilidade nesse horário. O que vocês acharem melhor? O que vocês pensam? Fala para mim no chat ali. Esqueci os horários. Meio-dia 20 eu estou almoçando, ok. 9. Então, galerinha, vamos fazer o seguinte. Vamos... A maioria está aqui falando 9, né? Outro 9h30. Tá. Depois, eu vou lá no Zap, eu acredito que a maioria está no grupo, eu vou levantar esse ponto lá, e só para a gente poder quantificar, para a gente fazer de forma democrática isso, para que seja, né, a vontade da maioria. E eu acho que 9 horas também é um horário bom, mas também se precisar ser daquele horário, indiferente, tá bom? Talvez 9h30, mas 9h30 igual teve alguns colegas que procuram, né, igual a aula de hoje. Eu não sei porque 9h30 terminaria 9h30, 10h20, 11h10, né? E eu acho que ficaria pouco tempo caso o professor Rafael precisasse de ter algum momento de web com vocês, certo? Então eu acho que a gente ou pega o início ou pega o final. Se vocês quiserem também, a gente pode manter 9h30, e o dia que tiver, ou o Rafael tiver alguma atividade dessa com vocês, a gente vem para mais cedo ou vai para as duas últimas, né? Ou vem as duas do meio e as duas últimas. Isso aí também a gente pode negociar, mas eu só queria levantar esse ponto para vocês já irem pensando e já, né, vendo como que funcionaria. Não sei se vocês estão ouvindo ruídos. Acontece que tem obra aqui do lado, e então vira e mexe, vocês vão ouvir um guincho, vocês vão ouvir uma furadeira, vocês vão ouvir batendo na parede. Se o ruído ficar muito intenso, eu vou estar mutando o microfone, deixando ele mutado por alguns instantes, até que esse ruído maior passe, para a gente poder depois voltar e não atrapalhar, tá bom? Só esse detalhe que eu gostaria de trazer para vocês. Joia! Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar minha tela. Deixa eu tirar minha foto aqui, porque aí agora eu posso olhar para a tela com mais tranquilidade. Vamos virar aqui, eu vou apresentar a tela para vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, ótimo. Então, estamos no Moodle, certo? Só alguns detalhezinhos mesmo que eu quero passar com vocês aqui. Semana 15, que é a semana que a gente está atuando, né? Eu vou, nesse primeiro momento, estar fazendo uma revisão sobre esses tópicos aqui. Vou até abri-los de uma vez, né? Não sei se alguém já chegou a dar uma olhada, mas esses itens aqui são os itens que estão aqui em cima, certo? Por que eu não coloquei mais conteúdo? Porque esse conteúdo em si, tecnicamente, é o conteúdo que a gente tem para a nossa prova, para a nossa avaliação do primeiro bimestre, tá bom? Então, essa aula eu vou fazer uma revisão com vocês, ok? Eu vou estar disponibilizando aqui embaixo, na atividade da semana, um documento que a gente enviou com o cronograma das nossas atividades, tá bom? Vou postar uma atividade para vocês estarem fazendo sobre esses itens aqui, como exercício de fixação, ok? Para a gente poder estar dando seguimento às nossas práticas e colocar assim, em rotina novamente esses fazeres. Só um instante, deixa eu só abrir aqui.
vocês podem ver, podem. Então, esse aqui foi um dos anexos que a gente teve que montar lá para estar disponibilizando, né, para as turmas, né? Então, olha só, nessas 2 primeiras semanas, essa e essa próxima, a gente vai estar fazendo uma revisão dos conteúdos que a gente viu, tá bom? Depois, né, lá no dia entre 8 e 14, na semana do dia 8 e 14, que é o mês que vem, né? 8 e 14. Especificamente dia 9, a gente vai ter uma prova, tá bom? Essa prova, fiquem tranquilos, a gente vai estar validando isso aí, provavelmente vai ser pelo ABA, vai ser uma prova bem de boa. Só para a gente ir já pegando essa essência. Esse trabalho, eu vou estar passando as orientações depois. Esse é um trabalho bem simples, né? Eu defini como seminários, mas eu acho que não vai ter apresentação em si, tá bom? Eu acho que eu vou mudar esse item aqui para uma entrega. Então, para facilitar para todos nós. E depois, sim, lá na frente a gente faz um seminário para a gente poder estar apresentando. Enfim, eu acho que é válido isso. Então, nessa primeira aula, na próxima aula, eu quero fazer uma revisão com vocês, relembrar esses materiais que a gente viu, né, ainda enquanto presencial, e eu gostaria que vocês depois fizessem a atividade que eu vou propor, e semana que vem a gente corrige essa atividade, revisa esses conteúdos novamente, para assim na próxima semana a gente estar realizando essa primeira avaliação. Porque, querendo ou não, os conteúdos do primeiro bimestre a gente já tinha visto, certo? Então, não era muito além desses conteúdos que a gente tinha programado para o primeiro bimestre, tá bom? Então, a gente revisa, fecha esses itens aqui e faz a prova, fecha o primeiro bimestre, dali para frente a gente já vai dando seguimento, né, aos novos conteúdos. Fórum de dúvida, galera, toda semana vai ter um fórum de dúvidas. Nesse fórum, vocês vão poder falar, tenho dúvida, professor, não entendi tal parte, não entendi o que é um banco de dados não estruturado. Não entendi o que são dados estruturados, não entendi o que são um banco de dados hierárquico. Então, esse fórum aqui, vão cadastrando as dúvidas e a gente vai sentando através da interação, a gente vai estar participando e trocando informações. Esse fórum vai valer nota, tá? Sim, essas interações vão estar sendo avaliadas com nota. Porque tudo que a gente fizer, querendo ou não, a gente será avaliado e será atribuído nota. Quanto de nota? Não sei, a gente vai fragmentando as notas. Se eu ver que a galera realmente está dando uma atenção especial, está se dedicando igual vocês, né, tem se dedicado, está participando do fórum, está interagindo, isso aí é notório que a pontuação pode ser maior. Só que talvez se a galera não abraçar isso, não tem como, às vezes a gente fica dando muitos pontos, porque senão vai todo mundo ser dedicado. Mas, dependente disso, eu quero, né, deixar ali o fórum para vocês estarem participando, tirando dúvidas. Pessoal, tem um conceito aqui, tem uma ideia, tem essa informação que eu achei aqui, que eu acho interessante para a nossa disciplina. Pode colocar? Claro que pode. Talvez algum complemento que você queira falar, algo que você viu, fiquem em total liberdade para poder fazer essas postagens, esses conteúdos, para interação com os demais colegas. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Show de bola. Tranquilo. Vamos então só
vou só dar uma recapitulada, começar, e o que acontece? Talvez nessas primeiras aulas a gente gaste, mas eu não quero usar as duas aulas completas apresentando conteúdo, ou falando, apresentando novos conteúdos, tirando dúvida tudo bem, mas essa questão de ficar uma hora, quase 2 horas ali só apresentando, explicando matéria é muito massivo para vocês. Então, eu pretendo montar o conteúdo, apresentar o conteúdo e depois ficar tirando alguma dúvida, conversando sobre a disciplina, fazendo um bate-papo mesmo. Nada contra a gente também, às vezes, falar igual da gameplay lá do Vitor Hugo, mas enfim, é um negócio que a gente vai cumprir o Watson gosta, né? A gente vai cumprir o nosso planejamento, o nosso conteúdo, mas eu pretendo não me alongar para ficar massivo para vocês, tá ok? E eu acho que do canal do Minecraft. É isso aí. Um dia talvez a gente vai parar para permitir o Vitor Hugo falar do Minecraft. Mas enfim, vamos deixar esses pontos, daqui a pouco a gente volta neles. A gente então, na nossa disciplina de modelagem, a gente discutiu bastante e tudo mais em pontos que a gente vai modelar ou vai estruturar a ideia de um banco de dados. Claro que não é de forma figurada, né? Não é literalmente um banco de dados dessa forma. O que acontece? A modelagem ela vai ter o intuito de tornar mais visível, tornar mais tangível todos os pontos de um banco de dados. Se a gente está modelando, a gente está desenhando algo que esse algo vai, de fato, para o Maia Eduardo, entendi. Cadê? Acho que isso foi um riso, né? Mas, enfim. A ideia da gente ter essa proposta é a gente conseguir ampliar a visão de um todo. A gente vai desenhar todo o nosso banco, desenhar todo o nosso cenário. Isso facilita muito no processo de qualidade, né? Porque, igual eu já comentei com vocês em sala e reforçando aqui, é mais fácil a gente alterar a planta de um prédio antes de construí-lo, ou construir o prédio e depois ter que alterar determinada ação. Então, dependendo do que for feito no prédio, não tem como mais ser alterado. Então, a gente tem que ter esse cuidado antes, porque isso tudo demanda custo, demanda trabalho, demanda tempo, demanda esforço. Então, isso poderia ter sido evitado, ou esses retrabalhos, ou qualquer atividade nesse sentido, porque fazendo dessa forma, você otimizaria muito o processo. Então, por isso que a gente modela, a gente cria a ideia, porque tanto no papel tudo é possível, né? O papel tudo aceita, vamos dizer assim. Você pode colocar lá que vou construir um prédio até a Lua. No papel isso é possível. Mas, na aplicação, na realidade, existem N requisitos que a gente tem que atender. Então, quando a gente modela e faz uma estrutura muito bacaninha daquele processo, eu acho que todo o cenário se torna mais simples, todo o cenário se torna mais prático da gente estar mexendo.
Tá bom? A galera já está movimentando aqui no grupo a questão do horário de aula. Beleza. Joia. Não sei quem teve a iniciativa de colocar aqui. Foi o Adson. Obrigado, Adson. Então, o que seria a modelagem de dados, né? O estudo das informações é o estudo das informações existentes dentro de um contexto sob observação. Então, o que seria o contexto de observação? Esse contexto de observação é aquilo que a gente está propondo a modelar. Se eu quero montar um sistema para um supermercado, o meu contexto de observação é o supermercado. O mini mundo. Muito bem, Edson. Esse seria o nosso contexto. Né? O supermercado ele vai ser um mini mundo. Ele é uma abstração do mundo real, né? Porque está dentro daquela realidade ali. Porém, ele é um cenário, né, que a gente vai ter que observar. Então, todos os pontos dentro daquele supermercado que a gente precisa ter no nosso sistema, que vai estar incluído nesse mundo, a gente tem que desenhar, modelar. Então, esse cenário, todas essas informações que a gente define, né, como mini mundo, são o contexto de observação. E, no caso, o modelo de dados é um conjunto de conceitos que podem ser utilizados para descrever as estruturas lógicas e físicas de um banco. Então, dentro desse cenário de observação, desse contexto de observação, deste mini-mundo, a gente vai pegar cada ponto desse mini-mundo e fazer um modelo para ele, um modelo de dados, fazendo a descrição, né, ou elaborando as estruturas lógicas, que seriam toda essa parte de relacionamento, de cardinalidade, toda essa parte de N para N, que é a cardinalidade que eu já falei, desculpa, mas toda essa parte de construção das entidades e tudo mais, e a parte física, que é de fato a implementação desses desenhos, desses modelos que a gente criou lá no servidor mesmo de banco de dados. Então a gente vai estar lidando com hardware, lidando com com a parte física, né? Com o que a gente chuta. Enfim, a gente viu que dado, né, ao canal do Vitor Game aqui, a gente viu que dado é uma unidade básica que por si só não tem valor nenhum, ele é reconhecido apenas como a valoração de qualquer objeto. Um dado por si só ele não tem valor, não tem significado. Então, se a gente juntar dados, aí sim, a gente consegue alcançar algo. Mas o dado isolado por si só não tem como. É o exemplo que eu citei da palavra canal. O que é canal? É um rio, que corre, né? Não sei se... Canal mesmo, né? Se é um canal de televisão, se é um canal, né, que a gente faz no dente, se é uma família, se é uma comunicação, se é do YouTube lá de Minecraft, enfim. Por si só não tem significado, mas quando a gente junta dados, a gente consegue trabalhar esses dados dentro de um mesmo contexto, né, conforme Matos definiu, a gente consegue trabalhar informações. Então a gente pega dados que tecnicamente estão isolados, né, e faz o processamento desses dados, né, igual 7 de setembro, né, e 2018, que aqui está 2001, mas 2018, tanto faz. São junções dessas informações e tornou-se uma data. O valor 99,90 com um R cifrão, então se tornou dinheiro. Então a gente vai juntando dados, processando e tornando informação. Consequentemente, quando a gente pega algumas informações e trabalha essas informações também dentro de um contexto maior, a gente chega ao conhecimento, né? Que é o caso, esse exemplo que eu trouxe,
da construção. Eu tenho dados, eu pego informações e depois eu trabalho um conhecimento em cima disso. Não é só aquele parênteses que a gente sempre abriu lá, que o conhecimento é uma abstração interior pessoal de alguma coisa que foi experimentada, né? Experienciada por alguém. Assim, assim alguém tem algum conhecimento de Paris somente se a visitou. Então, hoje eu não preciso mais ler, é o contrário. Dados me geram informação e... Não, peraí, você colocou o maior. Não, tá certo. Não, eu não sei se você quis usar o símbolo de maior ali. Mas sim, conhecimento é maior do que informação, que é maior do que dado. Não sei se... Mas se esse símbolo aqui que você colocou, né, que é o símbolo de maior, não foi nesse sentido, então tá certo. Porque aí sim, nesse contexto está certo. Porque se a gente pensar numa setinha apenas, aí não. É o dado que me gera informação que me gera conhecimento. Só que o conhecimento é maior que a minha informação e a minha informação é maior que o meu dado. Porque vários dados me geram informações, ou informação, várias informações me geram conhecimento. Certo? Então, eu não preciso chegar hoje em Paris para saber como que é Paris. A tecnologia tem me proporcionado isso. A mesma coisa que esse conhecimento é só de quem experimentou ou esteve lá. Só que isso é difícil porque as pessoas, né, infelizmente, nesse acontecimento, perderam suas vidas. E quem estava em volta teve também o conhecimento e tal, mas eu garanto que os fatos que a gente tem hoje, que a gente acompanhou pela mídia, ou as informações que a gente consegue acessar hoje, não vão expressar o total conhecimento ou a total experiência de quem estava lá. Isso não se discute. Porém, a gente consegue ter esse conhecimento. Talvez como eu disse, com alguns fragmentos de detalhes que faltam, mas isso não impede da gente ter esse conhecimento. Beleza? Então, a gente, entendido essa primeira etapa, a gente viu a questão de banco de dados, né? O que seria um banco de dados? Um banco de dados, né, na verdade, vai ser um conjunto de dados devidamente relacionados. Porque quando eu tenho dados se relacionando com outros dados dentro de um contexto, como o Elson trouxe, eu tenho uma informação. Certo? Então, por que os meus dados no meu banco são relacionados? Justamente para me trazer informações. Eu separo todos os dados, né, estruturo todos eles separados, porém, por tratar-se de um banco relacional, esses dados estão se relacionando. Então, logo, esse processo de relacionamento do banco de dados é esse processamento que vai transformar aqueles dados que estão lá no banco, todos, né, separados, porém, né, dentro dos seus quadrados, literalmente, eles vão ser processados e vão me gerar uma informação, ou informações que eu precisar consultar. Então, essa que é a ideia, né, do banco de dados. Outras definições também, depois eu peço que vocês deem uma repassada, né, nesses materiais. É uma coleção de dados logicamente coerente que possui um significado implícito cuja interpretação é dada por uma determinada aplicação. Então, nós, nesse primeiro momento, estaremos usando o próprio SGDB para fazer essa interpretação, mas programas, sistemas que a gente usa, né, vão estar fazendo essa interpretação dos dados. Se a gente for olhar lá o nosso alvo, isso é um sistema que a gente está usando. Então, existe em alguma tabela desse sistema esse item aqui, esse material aqui, esse material. A gente não grava arquivos em banco de dados, tá bom? A gente não grava o arquivo. Tecnicamente, se vocês olharem, existe um link ali embaixo. Então, o que o banco de dados faz quando eu tenho que mostrar o arquivo? Ele vai gerar, vai gravar, vai registrar, está registrado na semana 15, esse conteúdo com esse nome. Porém,
Já que tem um arquivo relacionado, o que ele faz? Ele faz o upload desse arquivo para uma pasta do servidor. Aonde que vai ficar essa pasta? Só quem desenvolveu mesmo o arquivo tem essa condição de estar apresentando, né? Mas igual ali, ó, if, se vocês olharem aqui embaixo, aqui vai aparecer aqui assim, né? Se eu passar o mouse aqui embaixo. Olha só, mod, resource, view e eu tenho um ID. Então eu tenho um caminho daquele arquivo. Mas enfim, então no banco de dados eu não armazeno o arquivo, e sim o link daquele arquivo. Então, são aplicações que vão estar consumindo aquela informação. Representa abstratamente uma parte do mundo real, conhecida como mini-mundo, ou o universo do discurso. Quem que é o mini-mundo no cenário aqui do AVA? A gente está usando um sistema que foi modelado. Quem que é o mini-mundo nesse cenário aqui do AVA, nesse momento que a gente está? Não, Alisson. É maior que isso, né? Eu falo AVA como um todo. Muito bem, o Liedson acertou. O Liedson disse o curso, né? Então, esse AVA aqui, ele está representando uma disciplina de um curso. Então, o minimundo é o quê? O IFES, certo? Dentro do IFES, o curso de técnica em informática é integrado no ensino médio. Então, esse é o meu minimundo. Já que o AVA está sendo utilizado para todos os cursos, então a gente pode entender que o IFES é o minimundo. Nesse cenário onde precisamos estar, né, tendo aulas de forma remota. Então, esse, né, já é uma ferramenta usada na educação à distância e tudo mais. Mas esse cenário aqui, esse minimundo representa o IFES. Certo? Então, eu abstraí o IFES a ponto de me tornar um minimundo, que eu pudesse gerar um sistema em cima disso e esse sistema, né, que é a aplicação, vai estar trabalhando com dados, e esses dados estão armazenados nos servidores. Então, se eu vim aqui nesse curso e ver participantes, que eu vou ver todos vocês, cadê? Todos vocês aqui, o que é que vai acontecer? Todas essas informações estão armazenadas em alguma tabela do banco de dados. Então, a gente está consumindo esses dados. Por isso que eu perguntei lá, aquela vez, quem tinha acesso, né, ao Netflix. Quem tem acesso ao Netflix? Assim, quem tem acesso ao banco de dados do Netflix? Todo mundo que utiliza o Netflix tem acesso ao banco de dados do Netflix. Quem tem acesso ao YouTube, né? Todo mundo que entra lá e assiste um vídeo no YouTube, né? No canal do Vitor Hugo lá, por exemplo. Em si, a gente tem informações. A gente tem informação do nome do canal, a gente tem informações de quem criou aquele canal, quando foi aquele vídeo. Então, tudo isso são dados. A gente está usando esses dados, informação de qualidade, né, Lécio? Isso aí. A gente está usando esses dados. Então, a aplicação, não diretamente pelo SGDB, como a gente viu nas imagens em outras aulas, mas sim através do uso desse sistema. Beleza? Algumas outras definições também, coleção de lógicas coerente de dados, com significado inerente, porque eles estão se relacionando e tudo mais. Aqui faltou o A, né? Perdão, o B, para digitar. Depois eu vou ter que acertar isso aí. Certo? E a gente viu que tem esses três itens: banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados e o sistema de banco de dados. Nessa figurinha aqui, a gente tem todo o cenário, né? Toda figura é o sistema de banco de dados. O sistema de banco de dados vai ter como envolvidos os usuários que vão estar utilizando. Então, nós que estamos indo lá, acessando o canal de gameplay do vídeo, somos parte desse sistema. O hardware e o software que estão lá, os servidores do Google que estão armazenando esses dados lá do canal do Vitor, são envolvidos nesse sistema de banco de dados.
Eu tenho o meu SGDB, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que vai fazer a gestão desses dados para a gente e junto com os dados em si, o repositório onde realmente estão armazenados fisicamente esses dados. Então, isso é um exemplo universal já. Rapaz, depois dessa gameplay aí, agora já era, né? Vitor Hugo Game vai ser o nosso exemplo até o final do ano. Se alguém também tiver canal aí e quiser merchandising, por favor, galera. Passa aí que depois a gente combina o preço. Brincadeira. Mas então, a gente tem o banco de dados em si, que é apenas essa partezinha aqui, tá bom? Os dados em si, onde estão armazenados, e o sistema gerenciador de banco de dados, né, é a parte que é responsável por fazer essa gestão. Ele é o intermédio entre nós, certo? Vamos colocar hardware e software que a gente pode vir através da SGDB, né? Tem aquela outra figura. Então, ele é o intermediário entre nós e os dados. Aqui tem uma figura melhor. Nós não vamos direto aos dados em si nas tabelas. Nós vamos ao SGDB e o SGDB vai até o banco, retorna para o SGDB e o SGDB retorna para a aplicação, o usuário, enfim, tá bom? Nunca vamos direto aos dados. A gente sempre vai ao SGDB e o SGDB vai fazer a ponte, né, entre esses dois itens ali. Deixa eu ver aqui, o chat está bombando. Deixa eu abrir aqui. O Watson sacaneou agora. Tá. Beleza então, galera. Aqui, esse primeiro momento seria isso. Né? Alguns exemplos de SGDB. Na modalidade, né, alguns colegas, né, pelo questionário falaram que não tem condições de estar... Ah, não, perdão. Confundi. Isso é não. Tá? Vocês, a gente vai estar modelando isso. Quem não tem como instalar ferramentas no computador ou no celular, a gente vai aprender a fazer os desenhos na mão. Tá bom? Então, vocês vão poder pegar o caderno de vocês, uma folha em branco, um Xerox, e fazer os desenhos propostos no papel. Certo? Claro, no computador é mais fácil, porque você vai arrastando e tudo mais. Só que a ideia é vocês vão conseguir fazer isso no papel. Então, para fazer essa parte de modelagem, até a gente não voltar à normalidade das aulas presenciais, nós estaremos desenhando isso no papel. Talvez eu apresente as ferramentas no computador, mostre mais ou menos como funciona, e depois a gente vai fazendo no papel, praticar. Talvez eu vou ter que fazer no PC, mas talvez eu peça a vocês para estarem no papel, para praticando, enfim, para a gente não perder o hábito de praticar ou exercer esses conhecimentos. Ok? Aula 2, a gente recapitulou alguns pontos, né, que é o banco de dados, onde estão os dados mesmo, a parte lá, vamos voltar nessa figurinha, né, onde estão o repositório de dados mesmo no sistema. O sistema gerenciador de banco de dados, que é o meu SGDB. Às vezes vai estar SGBD ou SGDB. Banco de dados ou database, enfim, vai de acordo com a literatura, tá bom? As duas expressões estão certas. E aqui a gente tem, né, o SGBD, que é aquele gerenciador, né, dos dados, e a gente tem o sistema de banco de dados, que é todo o nosso cenário. Okay? Alguns detalhes a mais. Aí a gente entrou na parte de história. Essas histórias aqui eu quero que vocês deem uma lida depois, com mais calma. Né?
começou já há um tempo e foi evoluindo. Tudo, né, foi evoluindo. O hardware dos computadores foi evoluindo, então os sistemas também tiveram que evoluir. Consequentemente, a forma como a gente armazenava as informações desse sistema também tiveram que evoluir. Então, a gente tem a Microsoft, a Oracle, a IBM, que são empresas que são pioneiras, né, nessa parte tecnológica. Temos banco de dados, né, desses caras até hoje. A Oracle é uma estrutura muito grande, uma estrutura muito robusta, muito cara também, mas grandes empresas, né, vão tudo para Oracle, por causa dessa credibilidade que eles construíram ao longo dos anos. Não que a Microsoft não tenha, que o IBM não tenha, mas a Oracle é a grande pioneira. A gente tem o MySQL, tem o Post, né, que são também ferramentas que estão aí para poder proporcionar o uso, né, de dados. Também são ferramentas muito boas, eles têm muitas aplicações em MySQL, muitas aplicações em Post, certo? Já existe a ideia do NoSQL. E a gente vai evoluindo à medida que as tecnologias evoluem. Se a gente for olhar, a gente tinha antigamente o sistema manual de arquivamento, né? Esses registros, igual vocês já viram lá fisicamente lá no IFES, né? Aqui dentro dessa gavetinha tem um monte de pastinha, dentro dessas pastinhas tem informações, sejam documentos, enfim, tem informações aqui dentro. Agora, imagina um cenário que você tenha que achar alguma informação, né? Isso aqui que é lá no IFES, né? Talvez alguns de vocês já viram. Achar uma informação aí nessa base de dados. Entendendo que isso aqui é uma base de dados, e isso aqui é um ser humano, vou colocar 1,75 m para não ser muito fora da curva. Agora imagina, olha o tamanho desse cara com 1,75 m para o tamanho e a quantidade de informação que tem aqui. Para ele achar alguma coisa aí, ele vai demorar. Se não tiver muito bem estruturado a organização dessas caixas, mas mesmo que tiver, vai demorar bastante tempo. Até que ele chega na caixa, se precisar pegar a escada, enfim. Então é um sistema que querendo ou não, atendeu enquanto um determinado momento. Ele atendeu enquanto não havia necessidade de um grande quantitativo de dados. A partir desse momento que os dados começaram a se tornar mais comuns, porque os sistemas se tornaram mais comuns, os computadores passaram a estar nas casas, né? A gente tinha um problema que o ENIAC foi o primeiro computador, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas o ENIAC pesava 30 toneladas. Eu acho que tinha mais de 1.800 válvulas. Ele pensa lá no ginásio do IFES. Ele ocupava um prédio daquela largura ali. Então não tinha como colocar aquilo em casa. Né? E à medida que aquele ENIAC, que a evolução do primeiro computador foi acontecendo, ele foi reduzindo o tamanho. Né? Hoje a gente tem smartphones que né, cabe na palma da nossa mão, que é um computador. Eu garanto que esse smartphone que você tem na sua mão aí é muito mais evoluído, claro, né? Mas ele é muito mais potente do que o ENIAC, com as suas 30 toneladas. Né? Por quê? A tecnologia mudou, as formas como foram criadas, as coisas foram mudando. Consequentemente, por esse hardware ter evoluído, os nossos softwares também precisaram evoluir e a forma como a gente armazena as informações. Então, passou-se a ter arquivos. Beleza. Então, eu tinha, acho que tem a figura aqui maior. Deixa eu ver. A gente chegou ao ponto que a gente tinha o sistema de vendas, um sistema de produção, um sistema de engenharia, e quantos N sistemas mais fossem necessários. E cada sistema desses carinhas aí, eles geravam arquivos no próprio computador mesmo,
sabe? Tipo um TXT da vida, um Word, por exemplo, né? Então, cada sisteminha desse gerava um arquivo, e esses arquivos, querendo ou não, eles não se comunicavam. Eles tinham essas limitações para que ele funcionava muito bem no sistema de vendas. Só que o sistema de produção não conseguia ler esse arquivo de vendas. E o contrário também é verdadeiro. O sistema de vendas não conseguia acessar o arquivo de produção. Então, eu automatizei, eu saí dessa ideia do arquivo, né, ali armazenando isso de forma manual, e comecei a ser um processamento digital, né, usando o meu computador, mas ainda assim funcionou por um tempo, porém chegou um momento que eu precisava que ambas as partes, né, também se comunicassem, porque o sistema tem que ser integrado. Por isso que a gente evoluiu então para o banco de dados, que é um sistema de processamento de banco de dados, onde a gente unificou todos esses dados, certo? Em um único... Deixa eu ver a figurinha. A gente unificou todos os dados em uma única base e todos os sistemas, posteriormente, começaram a ter o acesso a essa base. Então, os dados estavam no local único, compartilhado com todo mundo que deveria ter acesso, permitindo, então, essa associação, essa interação, essa integração, né, com os demais sistemas, facilitando a recuperação de informações. Então, eu preciso o meu sistema de vendas tem que saber como está a minha produção, porque eu não posso vender se a minha produção não está dando conta de produzir. Olha que interessante. Não, olha só, a produção está além do esperado. Então, peraí, vendas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desconto, vamos fazer uma campanha para a gente diminuir o preço do produto para vender mais. Poxa, aí vai ter outro sistema de marketing. Então, olha que interessante, está vinculado ao marketing. Marketing, vamos fazer essa campanha, vamos estruturar esse processo. Então, tudo isso são coisas que foram possíveis a partir da unificação da base de dados. E aqui a gente tem, né, esse cenário que a gente tem o nosso usuário. Agora, o nosso usuário, né, ele pode consumir os dados. Lembra que a gente nunca vai direto à parte física, tá? Direto ao banco. A gente sempre chega, no mínimo, ao SGDB. Então, o usuário pode acessar os dados através de um SGDB, indo diretamente a ele, ou através de um programa que a gente vai estar desenvolvendo em qualquer linguagem, e esse banco de dados vai estar consultando o SGDB que vai os dados. É o caso do Vitor, né? Ele tem um canal dele, então o YouTube ele vai ter o SGDB dele. Então, o YouTube é o SGDB vai à base de dados. A base de dados retorna para o SGDB, o SGDB retorna para a base para o YouTube, e o YouTube, né, retorna essa informação para o usuário. Então, na hora que eu entrar lá procurando um vídeo sobre Minecraft, eu vou achar todas essas informações. Só que alguns usuários têm acesso direto ao SGDB, que é os responsáveis lá pelo TI do YouTube, os caras que cuidam da base de dados, enfim. Eles têm acesso, né? Então, mediante esse acesso que eles têm, eles conseguem ir direto. Certo? Então, nós estaremos usando ou parametrizando as configurações para que, ao inseri-las no SGDB, ou inserindo elas no SGDB, a gente consiga criar essas bases de dados. Né? A gente vai desenhar como esse carinha aqui vai funcionar. Certo? Então, a gente desenha esse modelo, e depois desse modelo feito, o que vai acontecer? A gente vai pegar esse cara aqui, usando ele, e vai fazer a implementação aqui. Então, a gente cria um modelo, usa o SGDB para aplicar o modelo aqui no banco de dados. Okay? Só que essa aplicação de vocês pegar o SGDB e desenhar aqui no banco só vai acontecer ano que vem na disciplina de banco de dados, tá bom? A gente esse ano aprende o modelo, desenha, criou o desenho, tudo certinho, a gente
vem para cá e faz a implementação. Beleza? Então aqui tem algumas características, né? Depois eu gostaria que vocês dessem uma passada. Pessoal, eu não entendi o programa para os dados em arquivos próprios. Eu não entendi esse ponto. Né? Depois vem aqui no fórum de dúvidas e vocês têm liberdade para criar um novo tópico. Apresentar um novo tópico, informe a dúvida de vocês e a gente vai debatendo essas informações posteriores. Ok? Aqui, cadê? Porque usar SGDB, não é esse caso, né? Aqui que eu expliquei. Vantagens, né, do SGDB, eliminação de inconsistência de dados, facilidade do acesso aos dados, né? Eu não queria ser esse rapazinho aqui e tudo mais. Segurança, se pegar fogo, isso aqui já era. Se você... O que é um backup? Backup é uma cópia, né? Já pensou eu ter um backup disso aqui? Eu vou ter que ter outro galpão desse. Porque se isso aqui pegar fogo? Sei lá, pode ficar um avião aqui. Então, você tem um backup de um sistema de banco de dados, né? Você tem um backup da sua base de dados, que vai pesar, dependendo da base aí, vamos colocar grande, 15 GB de informação, que é muita informação. Um sistema grande, por exemplo, 15 GB de informação, você hoje tem HDs de 1 TB. Você pode comprar 5 HDs de 1 TB, ou 10 HDs de 500, e fazer backups, né, em 5, 10 locais diferentes, gastando muito menos espaço e muito menos recurso. Tá bom? Então, isso aí também facilita na parte de manutenção e segurança dos dados. Questões de integridade, alguns exemplos você já pode filtrar, o banco vai permitir. No papel eu posso colocar que o desconto eu recebo, vamos supor, R$ 1.500 de salário. No papel eu posso colocar que eu tive um desconto de R$ 2.000. Mas como que eu recebo 1.500 e tenho um desconto de 2.000? Então eu vou ter que pagar para o meu patrão 500? No papel isso é aceito. Então, no sistema não. Quando a gente já tem um sistema de banco de dados, algumas restrições a gente já pode especificar para evitar esses problemas, né, que vão estar relacionados diretamente com a integridade do banco. E a gente tem ferramentas para restaurar e tudo mais. Então aqui a gente tem um exemplo de SGDB. Cadê? Né? É um cenário de uma escola, igual a gente viu, né? A gente tem disciplinas, cursos. Aí aqui, essa divisão laranja aqui é só... essa divisão de cores aqui. Pô, falei laranja, não tem nem laranja aqui na figura, gente. Tô ficando doido já. O verde, o vermelho e o azul, então, algumas separações. E aqui a gente tem esse cenário, né, esse mini mundo que é uma escola. Como assim mais um amigo seu, Carlos? Não entendi. Quem que é Carlos, Henrique? Carlos, eu também não entendi não. Olha o Alisson colocando lenha no fogo. Bota essa zoeira, Henrique. Ô Carlos, eles estão fazendo hora com nossa cara aqui, mas vamos ignorar esses caras aí. Olha só, então vantagens. Isso aqui que eu queria só destacar com vocês é o seguinte. Existem situações que a gente não precisa ter um banco de dados. Isso é fato. Igual. Quando esses casos vão acontecer? Quando a minha aplicação é simples. Vamos supor, eu quero fazer uma planilha, eu quero fazer um controle dos meus gastos mensais. Tudo aquilo que eu gasto com tudo aquilo que eu recebo. Né? E
Só detalhar para mim ter um controle de entrada e saída mensal da minha renda, por exemplo. Eu não preciso implementar um banco de dados para isso. Uma planilha do Excel resolve. Então, não faz sentido eu ter um SGDB para isso. Existem casos que algumas aplicações, alguns programas, eles são realmente desenvolvidos para fazer o processamento de dados operacionais, né? Processamento pesado de dados, mas em nível operacional. Ele não tem que fazer o gerenciamento e armazenamento desses dados. Igual, vou desenvolver um sistema para minerar Bitcoin de forma mais rápida, mais precisa. O que acontece? Eu não preciso ficar minerando Bitcoin e armazenando tudo isso. Então, eu não preciso de armazenamento. Não preciso de um SGDB, eu preciso de processamento. Então, esses casos também não são recomendados. E também quando eu tenho um custo para implementar um SGDB. Certo? Nós estamos estudando justamente para fazer essa implementação. Então, alguém vai contratar o nosso serviço. Esse serviço, então, que alguém vai contratar, ele vai ter um custo. Vai ter um custo de equipamento, vai ter um custo de pessoal. O pessoal são as pessoas envolvidas lá para manter esse sistema funcionando. E treinamentos, né, que vão ter que acontecer durante a jornada. Certo? Então, são coisas que a gente vai ter que trabalhar ali. E tudo isso tem um custo. Tudo isso a empresa que está contratando tem que arcar com esse prejuízo. Não é com esse prejuízo, mas sim com esse custo, com esse valor. Então, quando esse valor se torna alto ou maior do que aquilo que a gente pode pagar, não faz sentido. Eu vou pagar um sistema de R$5.000 por mês. Pô, o sistema é show e tal. Só que a minha receita é de 1.500. Eu não tenho demanda para aquilo. Então, é inviável ter uma instalação do SGDB só para poder ter um sistema bom, sabe? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que ter em mente quando aderir ou não aderir o SGDB, ok? Alguém tem alguma dúvida? Carlos, liga para esses caras não, Carlos. Eles estão viajando aí. Olha só, vamos dar uma passada nesse item 3 aqui, que é só a questão de dados estruturados e não estruturados, a parte de redes, né? E na próxima aula eu vou passar a atividade e eu repasso esses 3 últimos materiais, tá bom? Então eu vou passar o terceiro, aí a gente encerra essa revisão. Depois eu vou colocar uma atividade lá no APA para vocês estarem, né, fazendo. E depois disso, dessa atividade feita, né, eu vou estar corrigindo essa atividade e revisando esses últimos pontos aqui. Pode ser? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu abrir o chat aqui. Olha só, então vamos lá. Meu pai bravo lá. Deixa. Fala, Edson. Então, a presença a gente vai ter que fazer de uma forma um pouco diferente. Por quê? A gente está discutindo sobre isso. Igual vocês estão aqui participando, legal. Só que quem não teve como participar, porém esteve posteriormente vendo as aulas e fazendo as atividades, vai ter presença, entendeu? Então, eu peço que vocês façam a atividade e tudo mais, que aí isso aí vai contar como presença lá e participação.
no final do bimestre e do ano também, claro. Beleza? Eu vou pedir mais detalhes dessa questão de presença para o coordenador, para poder dar um parecer também melhor para vocês, ok? Mas a gente vai dialogando aí desses momentos para a gente poder ter esse controle maior e a gente saber como vai funcionar todos os detalhes, ok? Olha só, vamos então, né, a gente viu o banco de dados, o sistema de banco de dados, dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Então, a gente tem esses 3 pontos, a gente tem esses 3 itens aí para a gente poder estar trabalhando, né? Então, o que vai acontecer? A gente tem que entender alguns itens, né? Dados estruturados. Ó, quando a gente tem que classificar as informações, uma das taxonomias possíveis é aquela que divide os dados de acordo com sua estruturação. Neste contexto, segregamos dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Opa! Pera aí, galera. A furadeira começou aqui. Eu acho que não vai ter mais não. Uma. É assim o dia inteiro. Tem vezes que dá vontade de bater a cabeça na parede, junto com o martelo, porque é tenso. O estudo, né, então a taxonomia é um estudo científico responsável por determinar a classificação sistemática de diferentes coisas, como se fosse uma categorização daquilo. Então a gente vai pegar a informação e categorizar ela em estruturado, não estruturado e semi-estruturado. Vamos pegar então os dados estruturados. Dados estruturados são aqueles que possuem a mesma estrutura, eles têm uma uniformidade na sua construção. Eles são uma estrutura de representação rígida, né? Previamente projetada, ou seja, existe um esquema que estabelece algumas características dos dados que serão armazenados. Então, no banco de dados estruturados, esses dados estão muito bem organizadinhos, eles estão estruturados, têm uma uniformidade, seguindo um projeto, certo? Respeitando características e tudo mais. Esses dados são organizados e gravados em banco. Ok? Então, a gente tem uma estrutura, tudo perfeitinho para poder estar montando esse processo. Os dados semi-estruturados, eles já são um pouco diferentes. Essa categoria, ela geralmente não é mantida em bancos de dados, certo? Embora a maioria dos bancos de dados relacionais admita o tipo XML. Então, o tipo XML, ou documento XML, é um tipo de dados semi-estruturado. Ok? Os dados semi-estruturados apresentam uma organização bastante, né, heterogênea, o que pode dificultar consultas nessa questão de bancos, né, quando a gente traz um exemplo, quando a gente traz essa informação para o banco. Por quê? Está vendo aqui? O código é marcado. Olha só, endereço. Eu tenho a tag endereço. Então, se eu olhar isso aqui, eu consigo entender que é a rua Carijós, no estado de Minas Gerais, o CEP é o 30.000, no país Brasil. Então, tudo isso aqui é referente a endereço. Não é simplesmente um texto aleatório. Ok? Então, qual que é a rua do João Silva? A rua Carijós. Então, através dessas marcações que a gente tem no documento XML, a gente tem, então, essa estrutura uma semi-estrutura, que não é estruturado igual a um sistema de banco de dados, que é, nesse caso que a gente viu aqui, porém, ele tem uma marcação que facilita o entendimento de cada item, de cada conteúdo ali. Então, por isso que eles são semi-estruturados. Os dados não estruturados, né, de forma simples, são inclusos aqui os dados que não possuem uma estrutura definida. Podem ser listados como exemplos de documentos de texto, imagens, vídeos. São dados que a gente não consegue estruturar e armazenar em banco. Ok? A gente não consegue fazer uma separação de uma estrutura dele. Não é igual eu quero colocar, nesse caso aqui, um arquivo, né? Está falando arquivos de texto ou documentos.
Não é igual aqui que eu simplesmente vim, anexei uma informação e mandei o documento. É como se eu estivesse querendo colocar o PDF mesmo dentro do banco. Eu não consigo quebrar o PDF em vários fragmentos e armazenar cada fragmento dentro de uma base de dados. Okay? Eu consigo jogar o arquivo para lá e dentro de uma base de dados linkar esse arquivo com aquela informação. Okay? Então, dados não estruturados, eu não consigo quebrar esse documento, né? A linha tal vai estar na tabela, na coluna 1, a linha 2 vai estar na coluna 2. Sabe, a gente não consegue fazer isso. Então, por isso que a gente tem os dados não estruturados. Ok? Aqui foi só uma questão, né, que a gente abordou, né, com relação aos dados estruturados e não estruturados, assinale a alternativa correta, e aqui tem a resposta dela, né, dessa questão. Depois deu uma repassada, qualquer coisa a gente reforça isso na próxima aula. A gente chegou então ao ponto de ter aqui identificar, né, os tipos de dados, de banco de dados, que é o banco de dados relacional, o hierárquico, rede e o objeto relacional. O que a gente vai trabalhar, certo? E os outros que a gente só vai ver em conceito mesmo, tá bom? O banco de dados relacional é esse que a gente já vem discutindo desde o início, que é uma coleção de dados, né, estruturada em tabelas, e essas tabelas se relacionam com outras tabelas. Então, esses relacionamentos trazem informações para a gente. Ok? Então, tudo que a gente vai trabalhar, tudo que a gente viu, é relacionado ao banco de dados relacional. A linguagem padrão do banco de dados relacional é a Structured Query Language, né, o famoso SQL. Então, a gente vai utilizar o SQL para construir as bases de dados, mas isso aí, na verdade, vocês vão ver no próximo ano, mas vocês têm que saber toda essa fundamentação, tá bom? Um exemplo aqui de um banco de dados, eu tenho um cliente que tem todos esses itens, né? Cliente, taxa, nome, endereço, tudo mais. Ok? Banco de dados hierárquico e o banco de dados de rede. Eles são bem simples, né? Eu não sei se eu coloquei aqui. Não, eu coloquei. Tinha uma definição que eu tinha trago, né, para poder auxiliar a interpretação desse banco de dados. Deixa eu ver. Aqui, ó. Coloquei aqui, eu acho. Tá. Na verdade é 4, depois é 5. Inverteu aqui, mas tudo bem. Olha só, eu vou só falar, né, o banco de dados hierárquico, ele trabalha com os dados e relacionamentos como uma coleção de registros ligados por links, né? Esses registros são os links que a gente fala. Cada registro é uma coleção de atributos, né? Tem um parênteses aqui a mais. E o de redes vai seguir essa mesma ideia, né? São representados na coleção de tabelas e tal. O banco de dados de rede é uma coleção de registros que são conectados uns aos outros por meio de links. E cada registro é uma coleção de campos, assim como o outro, e o link é a associação entre esses dois tipos de registro. Então, na próxima aula, a gente dá uma reforçada nisso, eu vou mostrar esses exemplos. Tá vendo? Você tem o nível hierárquico, o banco de dados hierárquico, que é como se fosse uma estruturação em uma hierarquia, né? Você vai seguindo o conjunto de dados está ligado a um dado, né? E aqui não tem essa limitação, tá bom? Mas isso aí eu vou estar apresentando para vocês na próxima aula, para não ficar também muito cansativo para vocês. O banco de dados objeto relacional, né? O banco de dados tradicionais, como os bancos relacionais de rede e hierárquico, também foram bem sucedidos na maioria de suas aplicações. Porém, os bancos de dados para projetos de engenharia, manufatura, experimentos científicos, telecomunicações e outros
precisam ser de uma atenção especial porque eles são complexos, certo? Então, esse banco de dados objeto relacional, né, foram projetados para atender essas necessidades específicas. Então, aqueles sistemas lá que contabilizam, trabalham com processamentos de dados científicos e tudo mais, existe uma certa limitação, né, das nossas bases de dados relacional. Então, os nossos sistemas de banco de dados comum não atenderia essas características específicas. Então, eles desenvolveram esse objeto relacional e assim é um banco disponível para poder estar atendendo a essa demanda em especial. E aqui, depois eu volto na charge, a gente vai estar montando isso, certo? A gente vai pegar um cenário, um mini-mundo, e estar desenhando isso aqui, ó. A gente vai ter turma, a gente vai ter aluno, disciplina. Isso em roxo são as nossas entidades, a gente vai aprender esses itens, as entidades. Esses amarelinhos são os relacionamentos, a interação entre as entidades. Ó, uma entidade se relaciona com outra entidade, então tem que ter um relacionamento. E os verdinhos aqui, nesse caso, são os atributos. Cada entidade tem que ter atributo. Então, são as características, né, de cada entidade. Então, tudo isso a gente vai estar praticando bastante. Então, se vocês olharem, é possível fazer esse desenho no papel. Por isso que a gente talvez não vai precisar, claro, fazendo no computador é muito mais prático. Porém, a gente tem a possibilidade de desenhar isso no papel, certo? Então, fazer o atributo, fazer a entidade, se relaciona com outra entidade. Não precisa ser exatamente, né, um desenho perfeito, mas a gente vai conseguir praticar, ok? Lembra que eu falei isso aqui, né, de curiosidade? Deixa eu achar se eu acho aquela figurinha aqui. Acho que está aqui. Lembra que a gente tem acesso direto ao banco de dados do SGDB? Então, esse cara é um usuário específico que tem esse acesso aqui. Esse acesso específico é feito por um cara chamado DBA, né, que é o administrador de banco de dados. Ele que faz todo o processo de gerenciamento, instalação, configuração, atualização da base, não da base de dados em si, mas das ferramentas da base de dados e tudo mais. Um cara desse é extremamente importante e ganha muito dinheiro, tá bom? Só para alertar assim, que quem quiser ser DBA é um mercado muito bom. Claro que aqui no Espírito Santo vocês vão ter talvez mais opções de DBA para Vitória fora, certo? Mas igual, o Eros, né, o coordenador do curso, vocês sabem, ele foi DBA da Vivo, pra vocês terem ideia. Então, acho que na IBM também ele já trabalhou. Então, são masas de dados faraônicos. Pensa quantos milhões de usuários a Vivo não tem, gerando fatura, gerando plano, gerando aquilo, gerando aquilo, outro. Olha quanta informação que não tem lá. Então, essas empresas grandes precisam de pessoas, né, para trabalhar e cuidar desses dados. Hoje, uma informação vale mais que dinheiro. Dinheiro é dinheiro, mas a informação, muitas das vezes, vale mais do que dinheiro. Né? Então, existem informações que você tem que segurar. Pensa se entra um doidão lá na Vivo e apaga todos os dados. E aí? Olha que beleza. Né? Então, assim, já é algo que a gente tem que ter uma atenção muito grande. Né? Aqui é só uma chargezinha, né, para descontrair. Estou com problemas de SQL, preciso resolver, preciso da ajuda de um DBA. Né? Aí o chefe virou e falou, né? Aí o carinha aqui, o Jimmy, fala assim, né, que ele seria o DBA, mas o Jimmy é programador. Então o chefe vai lá chamar o DBA. Porque normalmente nessas empresas, galera, pequenas, igual a gente tem aqui, de desenvolvimento, não existe um DBA específico. O próprio programador faz a modelagem do banco.
certo? Então, o programador é o cara que programa, é o cara que instala a ferramenta, é o cara que dá suporte, é o cara que, né, faz o banco, modelagem do banco, faz o sistema de backup do banco. Então, tudo é um programador. Então, essa chargezinha aí só para poder... E o cara que formata os PCs, muito bem, Nicolas. Esse cara também formata os PCs. E conserta o micro-ondas, tá bom? Ah, você fez informática? Minha bitoneira está com problema, você pode arrumar para mim? Então, assim, acontece, né, que ele pode sair dali e abrir outra empresa. Pode. Isso aí, Alisson. Muita gente hoje, nessa arte de programação, está fazendo isso. Está indo trabalhando em casa, de boa, home office, né? E trabalhando com projetos. Você, freelance, né? Você, eu preciso que você implemente tal funcionalidade. O cara desenvolve em casa, manda, entrega, resolveu, está pronto, devolve, e assim vai vivendo, certo? Vai se estruturando, vai aprendendo e tudo mais. Então, assim, esse momento de pandemia, só para falar, galera, conteúdo assim, aqui de revisão acabou, tá? Olha o Adson aqui, vamos ver o que o Adson falou. O chat demora um pouco para carregar aqui as informações. Ah, você fez informática? Que meu cachorro mordeu uma torneira. É desse modelo, Adson. É desse modelo. Ah, não, torradeira. Nossa, um monte de coisa de torneira. Torradeira. Pode arrumar para mim? Não, o pessoal, você fez informática, o pessoal, você faz informática, o pessoal acha que você faz tudo, né? Ah, já tive que consertar a bitoneira, já tive que... Deixa eu ver coisa mais louca que já me pediram. Não, vamos sério, bitoneira eu já tive que mexer. Aquela... Não, é tenso. Ah, meu micro-ondas deu problema. Bitoneira, bicho. Desmontei aquela desgrama e é pesado, hein? Você tá doido. Ali, mas fazer o quê? Foi feito. Daqui uns dias, agora que esse negócio de telemedicina, galera, eu acho que... eu quebrei o pé aqui, faz uma cirurgia aqui para colocar o osso no lugar. Acho que vai sobrar para a gente também fazer esse tipo de serviço, né? Agora com as telemedicinas e tudo mais, o pessoal da informática é bom nesse momento. Mas assim, enfim, essa pandemia está servindo para a gente se reinventar, né? Novas formas, de programa em pé. Boa. Aí, legal essa sua fala, o Vitor. Desse jeito. Pô, Edson, você já está mais que indicado para fazer uma operação, então. Verdade, Edson, verdade. Então, galera, eu acho que a gente vai conseguir caminhar bem assim. Se alguém tiver algum feedback da aula, pode falar. Se alguém tiver alguma consideração para falar, alguma coisa. E a Ana também, então a gente já tem 2 cirurgiões aí. Tá suave, então. Se alguém quebrar o pé ou tiver que dar ponto, por favor, a Ana e o Edson estão à disposição, ok? Já que eles fazem informática, né? Galera, então é isso. Na semana que vem a gente revisa esses outros pontos. Eu vou estar adicionando aqui uma atividade para vocês estarem fazendo, para a gente poder corrigir também na próxima aula. E se alguém tiver dúvida, qualquer coisa, joga lá no fórum. Joga no fórum e manda. Tem um grupo no WhatsApp também que vocês podem estar comunicando. E qualquer dúvida pode postar lá também. Se eu não conseguir responder na hora, quando der para me responder, eu já respondo. Tá joia? E a gente vai nesse processo aí se ajudando e vencendo esse momento juntos.
Mais uma vez eu deixo aos colegas que chegaram depois o meu agradecimento à participação de vocês. Vocês têm se mostrado muito participativos, isso tem me deixado muito contente. Espero que isso perdure, né, ao longo desse momento, até o final do ano, e que juntos vamos romper isso, se Deus quiser. Ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e qualquer coisa, mandem lá no fórum, manda no zap, a gente vai estar aí para tirar essas dúvidas. Perfeito? Alguém quer comentar alguma coisa? Beleza, então. Tchau, Ana. Tudo de bom para vocês. Tenham um resto de semana bom, produtivo. E a gente vai se falando pelo zap, pelo AVA, sinal de fumaça, enfim. A gente vai dar um jeito. Ok? Forte abraço e até a próxima.